O Parque da Juventude é um dos lugares mais reveladores do que é a vida na cidade de São Paulo, onde já se localizou o maior presídio da América Latina, palco de rebeliões violentas e um massacre que para sempre marcou a memória da cidade. Hoje, crianças andam de bicicleta e jovens tocam violão em tardes ensolaradas, no que talvez seja o maior equipamento público de lazer e ensino da Zona Norte. Há muitas formas de estudar esse lugar na cidade, observando seu projeto, os eventos que já aconteceram no parque e até a triste história do complexo do Carandiru. Nós vamos propor um caminho pouco explorado dessa história, entendendo que a cultura, em especial a música, abre portas importantes para entender o processo que levou o local de um dos maiores massacres da história do Brasil, reconhecido internacionalmente pelas inúmeras violações de direitos humanos, a se transformar em um parque voltado para o lazer, a educação, na zona norte de São Paulo. Vamos buscar entender essa história que reverbera no parque. No primeiro capítulo, falamos sobre como podemos estudar essa história levando em conta a música e a cultura na cidade de São Paulo, além de contar um pouco sobre o contexto histórico que deu origem ao presídio. No segundo, continuamos na história do presídio, acompanhando a sua época mais crítica até o massacre em 1992. No terceiro, falamos sobre a demolição do presídio do Carandiru e a construção do parque. E neste, quarto e último episódio, vamos comentar sobre o que há lá nos dias de hoje e sobre o significado da sua presença na região de Santana. Não fomos autorizados pela CETESB a usar qualquer tipo de imagem do parque, por não reconhecer fins jornalísticos e de interesse público neste projeto. Como a CETESB reconhece esse projeto como comercial, mesmo não tendo esse fim, o custo de autorização das filmagens dentro do parque seria de R$ 5.000, o mesmo preço de uma peça publicitária. Desta forma, devido a essa decisão do Estado de São Paulo, não há nenhuma filmagem ou foto nossa no Parque da Juventude. As imagens utilizadas foram obtidas a partir de softwares e registros de satélite. Você pode acompanhar a série de lançamentos que estamos fazendo nas nossas redes sociais e também neste canal. Só seguir e, se gostar, deixar aquele like. Mas enfim, vamos ao episódio de hoje. Parte 1. A construção do parque. Sai a casa de detenção e entra o Parque da Juventude. Esse foi o slogan criado pelo governo do estado de São Paulo para anunciar a implosão de 3 dos 7 prédios da casa de detenção do Carandiru. Para que o parque seja criado, serão demolidos os pavilhões 9, 6 e 8, nesta ordem. Todo o processo, desde a desativação do Carandiru até a inauguração de todo o Parque da Juventude, vai custar aos cofres do Estado R$ 150 milhões. O Parque Contemplativo, nós temos ali 5,5 hectares de Mata Atlântica, 55 mil metros quadrados de Mata Atlântica, preservada. Então, quando cair o muro, a população vai ganhar um parque pronto, que é um privilégio ter 5,5 hectares lá de Mata Atlântica, concha acústica, área contemplativa. A implosão dos 3 prédios vai chamar a atenção de muita gente. Por este motivo, foi montado um esquema de segurança que está sendo chamado Operação de Guerra. Apenas autoridades e imprensa credenciada terá acesso à área reservada. No domingo, 131 famílias serão removidas da vizinhança e a fiscalização será feita por 797 agentes, sendo que 300 são voluntários da Defesa Civil. Com a implosão de parte do Carandiru, o país vira uma página na história de fugas e rebeliões. O Parque da Juventude foi inaugurado parcialmente no ano de 2003 com quadras esportivas, o que pretendia iniciar um novo capítulo da história daquela parte de São Paulo. A ausência de grades seria um dos principais diferenciais do novo ponto turístico da Zona Norte. O projeto inicial para a construção do parque demoliria todo o complexo penitenciário, inclusive o antigo presídio, e daria lugar a um grande parque.
A implementação do parque seguiu 3 fases durante os seus primeiros anos. Com um parque esportivo, pista de skate, pista de caminhada e 10 quadras poliesportivas. Depois, em 2004, com o Parque Central, área arborizada e, por último, em 2005, o Parque Institucional, Biblioteca São Paulo e Tec Parque da Juventude. Este projeto não foi completado. A Penitenciária Feminina, uma das maiores prisões femininas do estado, remanescente da antiga estrutura do Complexo do Carandiru, está bem ao lado das quadras de futebol do atual parque. Quem joga bola por lá perto durante o almoço pode ouvir as sirenes do banho de sol durante uma pelada qualquer. A sede da Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, segue no local, mas era previsto que ela fosse demolida, ou seja, o coração da burocracia das cadeias paulistas segue ao lado do Carandiru. Um grande anfiteatro era para ser construído no PJ. Nunca foi posto em prática, já faz quase 20 anos que o parque foi inaugurado. O parque ganhava um desenho cultural para tentar ressignificar o massacre e a violência representada pelo aparato estatal brasileiro. Tudo poderia ser um projeto de memória e reconstrução, mas o que se observou nos anos seguintes não seguiu esse projeto. Na verdade, foi exatamente o contrário. Parte 2. O parque reverbera. Ao mesmo tempo em que o parque estava sendo construído, a cultura brasileira ganhava novas expressões e reformulações estéticas na década de 2000. Com uma transformação da vida social e econômica, o parque parecia ser um símbolo do florescer aparente vivido pelo país naquele período. A Zona Norte, a essa época, já era gigantesca, e a efervescência cultural dos anos 90 se agigantou nos anos 2000, com a intensificação de diversos gêneros musicais e artísticos. O skate e o rap dominavam a juventude e o PJ, como foi apelidado, começou a ser um importante polo cultural da Zona Norte. Na Biblioteca de São Paulo, no meio do parque e nas ETECs, sons, rimas e batuques seguiam correndo desde sempre. Contudo, muito além da Zona Norte, o parque, que é do lado do metrô, sempre recebeu públicos de diversas regiões da Grande São Paulo. Naquela década, a Zona Norte viu a região ganhar nomes importantes dentro do cenário musical, como Kamal, Emicida, Rashid, Negrali e Projota. E para além deles, o rap se tornava quase regra no parque com outros nomes, como Criolo, Dexter, Parte 1, além dos sons gringos que estralavam nos MP3 e MP4. Essas expressões culturais carregavam a ascensão econômica, mas ao mesmo tempo revelavam a manutenção e o aprofundamento de outras questões sociais do nosso país. O parque simbólico do charme de cidade grande, assim como seus arredores, inevitavelmente também exibia essas contradições. O Singapura e a favela da Zaquinarche, como citamos no segundo episódio, seguiam ao lado do parque, que separava essa quebrada dos prédios corporativos da Taliba Leonel. À margem do parque estão uma favela e um presídio feminino, 2 monumentos da desigualdade social brasileira. O funk também florescia na capital paulista e ganhava a força de um verdadeiro movimento cultural espontâneo surgido nas quebradas de São Paulo. E é ali, no Singapura do Carandiru, na famosa ZAC, que ocorre um dos principais bailes da Zona Norte. Mas é claro que você vai encontrar posts da Polícia Militar de São Paulo celebrando a repressão aos bailes da comunidade ao lado do parque. Inclusive, MC Rian SP, um dos mais importantes MCs de funk da atualidade, é uma cria da ZAC. Outros movimentos surgem, como Carandi Roots, o Pagofunk do Carandiru e o Unidos do Galpão, um bloco de carnaval do Centro de Acolhimento para Pessoas em Vulnerabilidade Social, localizados ao lado do parque e da ZAC. Atualmente, no parque, as movimentações culturais se concentram nas batalhas de MCs que ocorrem nos domingos nas pistas de skate e na Biblioteca de São Paulo, onde também ocorrem saraus e outros eventos organizados institucionalmente. E esses movimentos culturais do passado e do presente ocorrem em meio a diversas contradições já citadas que circundam aquele espaço. Parte 3. Projeto educacional e cultural. Uma das partes mais importantes do projeto do Parque da Juventude é o espaço educacional e cultural do chamado Parque Institucional. A ETEC Parque da Juventude foi pensada desde sua fundação para promover ideias de liberdade e pedagogias progressistas. Além disso, uma incorporação entre o espaço da ETEC com a biblioteca poderia acabar se tornando extremamente frutífera, e de fato foi, com eventos em conjunção entre o corpo discente e a produção de cultura no local. Porém, com o passar dos anos, esse projeto acabou perdendo o fôlego.
A ETEC, povoada por estudantes de classe média, também nunca se integrou profundamente com a ZAC. A barreira do vestibulinho impedia a comunidade de acessar a escola. Campanhas solidárias ocorriam pontualmente, mas não significavam uma real união entre o prédio e a favela. Subitamente, a partir de 2018, sem a participação da comunidade, o projeto Sem Grades se desfaz e a escola se fecha no meio do parque. A porta que dava passagem entre os alunos e a área comum do PJ foi fechada. Os transeuntes não entravam mais na escola de forma livre. O centro de ensino antes era visto como um espaço de liberdade e juventude. Hoje em dia, pessoas de dentro do colégio que ouvimos relatam uma volta à lógica de confinamento e abandono do projeto pedagógico. E o que antes poderia ser apenas uma ressignificação sem memória passou a ganhar contornos mais nefastos. Aquela ascensão e aquele florescer do PJ no início dos anos 2000 e na primeira metade da década ficou para trás. O parque passou a ser cercado por grades, em nome de alguma segurança, e quem passa pelo metrô vê um PJ diferente dos anos anteriores. Parte 4. Ressignificação ou apagamento. Pense na frase de Geraldo Alckmin, aquela citada no último episódio, bem no fim do Carandiru. Com a implosão, Carandiru deixa de ser um péssimo modelo de sistema prisional para dar lugar ao charme de uma cidade grande. Era de se esperar que o PJ teria pelo menos algum tipo de recordação explícita do que aconteceu naquele dia 2 de outubro de 1992. E disso há apenas uma fina linha citando o crime em uma estátua inaugurada somente em 2016. Os espaços de lazer do Parque da Juventude não contam com menções históricas ao massacre do Carandiru. Um prédio anexo ao parque, o Museu Penitenciário, não cita em seu acervo a morte dos 111 presos naquela tragédia. Dentro do parque, as muralhas reinam ao lado do bosque, mas não existem explicações sobre o que aquelas ruínas representam. Ao descer da estação do Carandiru, ao observar os pavilhões conservados onde hoje estão as ETECs, ao jogar bola naquelas quadras, ao lado das muralhas que isolam a penitenciária feminina, e nos muros não destruídos do parque, tudo o que se tentou apagar segue implacavelmente reverberando no espaço. Mas reiteramos, não há citação às principais vítimas dessa tragédia nacional brasileira em qualquer local do parque, com exceção do Espaço Memória Carandiru, localizado dentro da ETEC Parque da Juventude e sem acesso livre para quem visita o PJ corriqueiramente. Visitas podem ser agendadas. O local é o único espaço do parque onde o presídio segue sendo lembrado. O projeto de Cecília Machado e Nádia Lima coleta diversas fontes materiais do palco do segundo maior massacre prisional da história de São Paulo. Com o apoio de diversos ex-detentos, familiares e artistas que fizeram parte da história do Carandiru, o Espaço Memória Carandiru é um local de resistência e reflexão real. A memória daquele espaço está mantida com documentos que mostram parte da produção cultural dos detentos do Carandiru, além de outros objetos que mostram a vida e o dia a dia dos ex-presidiários. Mas é um projeto com pouco financiamento público que só pôde abrir suas portas em 2016. E olha que coincidência, desde 2018, movimentações políticas foram feitas para levar a unidade operacional das ações especiais da região norte da capital, da PM, para o Parque da Juventude. Ou seja, a corporação responsável pelo massacre do Carandiru pode pleitear um espaço dentro do Parque da Juventude. Às vítimas, não lhes resta nem a lembrança. Entre o apagamento e a memória, entre a violência policial e os direitos humanos, o conflito entre o que o parque poderia ser e o que ele é, ou o que ele foi, segue implícito a todo momento. A existência do presídio feminino, antiga penitenciária do Estado e do Serviço de Administração Penitenciária mantém a lógica carcerária de todo o processo que discutimos anteriormente. Nas palavras do doutor em Linguística Daniel Mariano, em sua tese A Desperseguição da Memória em Carandiru, o Parque da Juventude é, na verdade, um instrumento de apagamento histórico e não de memória. É esse pertencimento com o novo espaço criado que os idealizadores do projeto e o poder público querem que os usuários do parque passem a ter ao usufruir de toda a sua infraestrutura, e ao fazerem isso, diariamente vão se desmemorializando as lembranças opacas e cinzentas do Carandiru. Nesse sentido, o Parque da Juventude pode ser compreendido como uma pós-memória. Refiro-me
a pós-memória como uma ação que tenta bloquear e impedir a lembrança de determinados traumas em decorrência de situações limite, como, por exemplo, guerras ou conflitos emocionais ocasionados pela perda de um ente querido. Em 2018, o PJ ganhou o nome de Dom Evaristo Arnes, frade franciscano e arcebispo de São Paulo, pivô da luta contra a ditadura militar no Brasil. Além do nome, o parque conta com alguma menção à ditadura contra a qual Evaristo Arnes lutou? Como falamos no episódio 2, a mesma ditadura que criou as condições para o massacre do Carandiru? A resposta é não. Logo, a memória é apagada e o que foi alterado ao longo dos anos foi intencionalmente feito para não mudar a realidade concreta do Carandiru. Onde o parque reverbera, a polícia segue batendo, a favela continua de lado, a prisão segue apitando seu banho de sol, enquanto alguns jogam bola nas quadras. Segundo Daniel, a missão principal da criação do Parque da Juventude é apagar, desmemorializar por completo as lembranças do Carandiru enquanto presídio. Esse processo de apagamento vai além da reformulação de um espaço por outro. Ele se inicia pela mudança linguística entre prisão e parque e se concretiza na desmemória de cada pavilhão. As rodinhas de skate seguem batendo a batida do rap e do funk no antigo Carandiru, que só se lembra quem quer lembrar, ou não consegue esquecer. Nesse episódio tivemos poucas fontes primárias de pesquisa. Muito do que foi dito parte de percepções coletivas e conversas com moradores, professores, estudantes e pessoas que estão em contato diário com o parque. Ao longo de toda a nossa pesquisa, nos deparamos com muita falta de material sobre a realidade carcerária, sobre o presídio e principalmente sobre o parque. A mídia não dá espaço para esse tipo de matéria, como pudemos analisar. Enfim, notamos que há muita falta de cobertura midiática em cima do parque e também sobre as memórias do presídio. O Parque Reverbera não pretende ser uma única narrativa, existem outras histórias que precisam ser contadas. Esse projeto, ele é um projeto vivo que pretende seguir adiante. Inclusive, agradecemos à Prefeitura de São Paulo e ao Programa Vai pela oportunidade da gente dar essa pesquisada nesse tema tão importante para a formação da Zona Norte como conhecemos hoje. E além disso, agradecemos também a sua audiência e o seu interesse pelo nosso conteúdo. Já que você chegou até aqui, vale dar uma ouvida nos nossos podcasts da série O Parque Reverbera. Eles estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Em nosso programa com Daniel Mariano, você pode escutar nossa conversa com o linguista que estudou o apagamento da memória do Carandiru. As referências que usamos no episódio vão estar detalhadas nos comentários, além de algumas recomendações que podem ajudar ainda mais se alguém quiser se aprofundar nessa pesquisa. Inclusive, ficam aqui algumas recomendações de discos para escutar e se aprofundar no tema. Do parte 1, Raciocínio Quebrado. Do Kamal, Nondu Corduco. Do Emicida, que não pode faltar, Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. E claro, Pavilhão 9, Cadeia Nacional.